Um bom dia, boa tarde, boa noite, caro amigo ouvinte. Estamos começando mais um episódio de No Terrão, episódio de número 2. Estamos na semana do jogo contra a equipe do Tennessee Titans e vamos para um giro rápido de notícias. Agora são exatamente 16 horas e 56 minutos desse 21 de outubro de 2020. Comentar a respeito do que tivemos nas últimas 24 horas envolvendo o Pittsburgh Steelers. Hoje pela manhã tivemos entrevistas do Cam Hayward e do Ben Roethlisberger, os destaques do que foi falado. O Cam Hayward deu duas declarações que vale a gente estar comentando. A primeira é sobre o visível desenvolvimento do Bud Dupree, que o Bud Dupree cresceu de forma muito exponencial nas últimas 4 temporadas. Quem não lembra, quando meio que parte da torcida já tinha desistido do Dupree, o Dupree já era um bust, o Dupree já tinha atingido seu teto, não tinha mais para onde se desenvolver, mas principalmente nas últimas 2 temporadas o Dupree virou a esquina, tá jogando demais. E muito, eu particularmente acredito, eu já comentei em podcasts anteriores, é a volta do Keith Butler em dividir as funções entre o LB Coach e Defensive Coordinator. O Keith Butler foi treinador dos linebackers do Dick LeBeau por muitos e muitos anos. Quando ele assumiu a posição de coordenador defensivo, o Joey Porter ficou dedicado a treinar os outside linebackers, e na mão do Joey Porter, o Dupree não teve talvez a curva de aprendizagem ou a curva de desenvolvimento que a gente esperava. Não à toa o Joey Porter foi demitido há alguns anos atrás, e quando o Keith Butler assumiu a posição de volta, casou com o crescimento exponencial do Bud Dupree. Eu acredito que seja muito intrínseco uma coisa com a outra. O Keith Butler de fato sabe desenvolver outside linebackers muito bem, trabalhou muito bem com o James Harrison. James Harrison era um undrafted free agent, se transformou no maior sacador da história dos Steelers. O Lamar Woodley também merece o destaque. Foi um jogador defensivo mais bem pago na história dos Steelers por um momento, crescia absurdamente nos playoffs, merece também aqui todo o seu reconhecimento. James Harrison e Lamar Woodley eram uma dupla absurda de pass rushes. Até antes também, o Clark Higgins e o próprio Joey Porter já trabalharam junto com o Keith Butler, e agora com o Keith Butler voltando um pouco a ficar com os outside linebackers, para ser mais específico, a gente viu absurdamente o TJ Watt e o Bud Dupree sendo talvez a melhor dupla, talvez não, a gente é clubista, a melhor dupla de pass rusher da NFL. E outro destaque que o Cam Hayward deu é sobre que ainda não sabe o que é que se reserva com a ausência do Devin Bush, como é que a defesa vai reagir, mas ele acredita, obviamente ele está confiante, que quem assumir a posição vai conseguir dar conta do recado. E para finalizar um pouco a passagem do Cam Hayward, ele comparou também o Derrick Henry com o Bud Dupree. Se você quiser saber como é que o Derrick Henry corre, que tipo de jogador você pode comparar, compare ele com o Bud Dupree mais rápido, do mesmo jeito que o Mike Tomlin comentou ontem. O Big Ben deu entrevista também, e essas informações eu retirei tanto da transcrição que a assessoria de imprensa dos Steelers disponibiliza da entrevista do Big Ben, quanto da timeline da Brooke Pyro, jornalista que cobre o Steelers pela ESPN. E o Big Ben, ele começou a entrevista falando do Devin Bush, do mesmo jeito que ele comentou no domingo após o jogo, desejando as melhoras para o jogador que passa por cirurgia hoje. Ainda não tivemos maiores informações sobre como foi, mas torcemos que tenha dado tudo certo. Provavelmente vamos ter algum tipo de notícia amanhã.
o Kit Butler conversa com a imprensa dia de quinta-feira. Temos algum sobre a cirurgia do Devin Bush, mas o Big Ben desejou uma boa recuperação, uma boa cirurgia para ele, que tenha sido um sucesso e que, obviamente, perder um jogador do calibre do Devin Bush sempre vai afetar o time. Pelo lado do ataque, o Big Ben disse que vai continuar fazendo o que pode para segurar a bola com eles, controlando a posse de bola, com um jogo terrestre muito equilibrado com o jogo aéreo, e é isso que vem acontecendo. Destacamos sobre isso no programa de ontem no Terrão, um dado que Ryan Scarpizio trouxe. Caso queira, volte um dia no seu feed, episódio número 1 no Terrão, que ele falou a respeito disso. O Big Ben, ele também comentou sobre jogar em Tennessee, que ele não tem boas memórias, que não se dá bem jogando em Tennessee geralmente, porque a torcida é muito hostil, o clima ele não gosta. Eu peço perdão que tem cachorros aqui ao redor latindo, sem edição aqui, como vocês já sabem. Ele comentou que vai estar, obviamente, com uma torcida muito mais limitada. Tennessee está recebendo torcedores de forma bem comedida, assim como outros estádios, e ele espera que apesar disso ainda vai ter lá a sua pressão. O Steelers vem de 4 jogos dentro de casa, é bom destacar isso. Tá viajando pela primeira vez na semana 1, desde a estreia contra o New York Giants. O Steelers está tendo que viajar para jogar fora de casa agora. O Big Ben destacou o James Conner, disse que o James Conner está no auge da sua carreira, está jogando muito bem, está protegendo ele muito bem, está pegando as blitz, está recebendo passe no backfield, na linha de 1 jarda ou situação de gol, ele está conseguindo entrar na end zone, situações que precisa converter de terceira para poucas jardas. O James Conner está lá, está entrando muito bem, então ele está destacando muito, mas muito positivamente o papel do James Conner esse ano. O Big Ben também destacou a respeito do seu cotovelo, que já está passando do primeiro quarto da temporada e ele está sentindo nenhuma dor. O cotovelo está perfeito e está bem satisfeito com isso. Ele comentou sobre o Mike Vrabel, técnico hoje do Tennessee Titans, e lembrou de um fato curioso que quando eles eram jogadores, o Mike Vrabel chegou a interceptar uma vez o Big Ben há alguns anos atrás. O Big Ben elogiou também, obviamente, o Chase Claypool, o desenvolvimento e como ele está criando conexão com ele, e que a gente sabe que o Big Ben sempre foi fã do wide receiver alto. Por um tempo vivia pedindo o wide receiver alto, gerou até alguns atritos com o Hines Ward, que não é dos wide receivers mais altos do mundo, porém é um dos mais prolíficos na história da NFL. O Big Ben hoje destacou que está bem satisfeito com o Chase Claypool e que é assim que se cria uma conexão com o jogador, está lançando as bolas de tudo que é jeito, e o Claypool está agarrando absolutamente tudo e principalmente se destacando pela vantagem, utilizando sua vantagem física para poder fazer as suas jogadas. Ainda destacando, por fim, o Big Ben comentou a respeito do equilíbrio do jogo terrestre, outro ponto que a gente comentou ontem com a declaração do Ryan Scarpizio, o número que o Ryan Scarpizio trouxe, sobre como o Steelers começou muito bem com equilibrando o jogo terrestre. Isso era algo que a gente já falava bastante ao longo da temporada passada, várias derrotas que o Steelers teve quando abandonou o jogo terrestre por alguma razão, e hoje está conseguindo desempenhar bem. Não à toa o James Conner e o Ben Snell também teve na primeira semana. Então, corredores do Steelers, quem está com o jogo terrestre do Steelers conseguiu correr para mais de 100 jardas, com exceção de apenas um jogo, que foi justamente da semana passada contra o Philadelphia Eagles, o último domingo, é claro, domingo retrasado, não esse que a gente teve agora. Mesmo assim a gente conseguiu vencer e passou das 100 jardas terrestres. É até o dado que eu vi solto pela timeline, não ia nem comentar agora, mas acredito que não é o caso. Foi o Nick Farabaugh, ele comentou
que o Steelers venceu os últimos... o Steelers venceu os últimos 21 dos 23 jogos quando ele teve um running back correndo para mais de 100 jardas. Finalmente, o Randy Fichtner parece ter tido essa noção de equilíbrio. A gente sabe que a defesa vai deixar a gente dentro do jogo. A defesa está se portando muito bem. Se a gente conseguir administrar bem a partida, vamos vencer. E a entrevista do Juju e do Claypool. Juju, a equipe do Steelers, a assessoria de imprensa do Steelers ainda não disponibilizou a transcrição. Vou deixar desejar para vocês. Eu vi algumas passagens pelo Twitter só dele comentando a respeito do pouco envolvimento dele, que ele não está muito preocupado com isso, que tem gente falando de fantasy e tudo mais, e que ele disse que prefere estar 5-0 invicto na temporada do que estar fazendo 25 pontos no fantasy para o pessoal alheio por aí. E o Chase Claypool também não tem ainda a transcrição disponível da sua entrevista, mas o Claypool ele destacou uma coisa, que ele está se dando muito bem com o Juju, e muito porque eles moram no mesmo prédio, eles são vizinhos. Claypool chegou em Pittsburgh e é vizinho do Juju, e eles se veem direto, estão vivendo basicamente juntos. E até o Juju também disse que o Claypool de vez em quando desce na casa dele, bate lá na porta, pega os doces e cartas de ONU, e que estão se dando super bem. Já viu eles dançando no TikTok e tudo mais. É bom você ter um vestiário saudável sem maiores ciúmes ou invejas por parte de alguns outros jogadores. E finalizando, acabou também de sair, por isso está gravando agora o Injury Report, o primeiro Injury Report para o jogo de domingo contra o Tennessee Titans, e não treinaram hoje. Ben Roethlisberger, poupado, tradição, ele não treina geralmente nas quartas-feiras, sem preocupação. Deontay Johnson voltou a treinar normalmente, não jogou a partida passada porque estava com a lesão nas costas. Mike Tomlin já havia sinalizado ontem que provavelmente Deontay Johnson iria treinar essa semana e vai para o jogo no domingo. Já começou treinando normalmente hoje. Juju Smith-Schuster não treinou hoje, um problema no joelho. Já é meio que quase a tradição essa temporada o Juju não treinar dia de quarta-feira com esse problema no joelho. Até então não foi suficiente para tirá-lo de jogo, e eu não acredito que a gente tenha uma preocupação aqui com o Juju. Ele vai normalmente para o jogo, só está sendo poupado hoje. Mike Hilton não treinou, lesão no ombro. Aqui eu já diria que é a história para a gente acompanhar essa semana. O Hilton, o Tony já não ficou muito otimista, não sou muito otimista que ele ficaria disponível no início da semana. Queria ser poupado, iria treinar de forma limitada, e no primeiro dia ele já não treinou. É algo para a gente acompanhar. Vamos ver como é que vai estar amanhã o Mike Hilton para o status para o jogo. Geralmente segundo dia é muitas vezes o que determina a participação do jogador na partida. Derek Watt não treinou, problema na coxa. O Tony já havia sinalizado isso também. Outra história para a gente acompanhar para essa semana. Marquise Pouncey não treinou com a lesão no pé. Diria que é a segunda história para se acompanhar. A principal é do Mike Hilton, o Marquise Pouncey em segundo, mas estou curioso para ver qual vai ser o estado do Pouncey amanhã. O Tony nem citou a lesão do Pouncey na coletiva de terça-feira de ontem, apenas comentou que o Pouncey foi tirado do final do jogo do Browns para ser poupado porque ele estava com a lesão no pé. Hoje eu acredito que seja isso também, mas vamos acompanhar o desenvolvimento. David De Castro não jogou domingo contra o Browns, treinou de forma limitada. Tony já comentou que há uma grande possibilidade de, assim como o Deontay Johnson, o De Castro voltar. E o Tuitt poupado, assim como o Big Ben, também não treinou hoje. Então, recapitulando, Big Ben não treinou, sem preocupação. Não se preocupem aqui com o Big Ben. Deontay Johnson treinou, ótimo. Juju não treinou, sem preocupação também, calma. Mike Hilton não treinou, história para acompanhar amanhã. Vamos ver qual é a disponibilidade do Mike Hilton. Derek Watt não treinou, vamos ver como é que vai estar o Derek Watt também, como é que vai estar a disponibilidade dele. Marquise Pouncey, segunda história para se acompanhar, não treinou. David De Castro treinou de forma limitada, acredito que vai estar normal para a semana. Stephen Tuitt não treinou, poupado. É isso por hoje, pessoal. Consegui cumprir a meta de 15 minutos. Um grande abraço para vocês e voltamos a qualquer momento. Lucky Land Slots, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do.
In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.